Olá, bem-vindo ao Tricô Diário versão gripe. Hoje vocês vão precisar me perdoar se eu tiver uma cara estranha e se eu ficar cortando o tempo todo, porque eu provavelmente vou ter alguns acessos de tosse durante o vídeo que eu vou ter que editar, né, pra não ficar uma coisa meio escatológica. Mas depois de uma semana cuidando do meu caçula gripado, ontem finalmente eu sucumbi, meu corpo sucumbiu e pegou a gripe. Então eu tô meio assim, tô bem, mas tô meio em processo ainda de batalha contra o vírus. Hoje a gente tá num lugar diferente, essa é minha sala e eu tô aqui na minha mesa de trabalho, que eu mudei aqui pra sala, porque agora eu tô transformando a edícula no quarto pro meu caçula. Eu tenho 3 filhos, como eu já falei, e os 2 meninos dormiram juntos, né, no mesmo quarto a vida inteira, e agora tá na hora de fazer acontecer mais uma mudança e provavelmente separar os 2 meninos, né? Minha filha já tem um quarto só dela e agora os meninos vão ter um quarto cada um. E a edícula, que é onde eu tinha o meu escritório, agora tá sendo transformada e eu trouxe o meu escritório pra cá, pra sala. De certo modo é bom, eu gosto daqui, porque daqui eu vejo a janela, se toca a campainha, se tem alguém, alguma coisa, é mais fácil do que onde eu tava, mas é isso. Então agora tem um cenário novo. Bom, hoje, quando você está assistindo isso, provavelmente é domingo, mas eu gravando aqui é sábado, dia 27 de setembro, o que significa que falta menos de uma semana para começar o MCAL. Eu tô super ansiosa, como vocês já sabem, se você já assistiu algum dos meus vídeos, sabe que essa é uma das épocas do ano que eu mais amo. Eu amo participar do MCAL do Steven West, esse é o 4º ano que eu vou participar, assim, ao mesmo tempo, né, do que tá acontecendo todo o evento. E eu gosto muito de participar, porque eu sei que tem gente que não curte, mas eu gosto dessa coisa do mistério, essa coisa do que vai acontecer, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, me guia e vamos descobrir juntos essa aventura. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta. Quando eu comecei a participar, eu comecei a assistir um monte de podcasts de pessoas que também participam, ou que não participam, mas comentam a respeito e tal. E é muito louco ver as várias reações, porque tem gente que é que nem eu, ama, assim, gosta do designer e meio que se entrega pra ele. Esse é o momento em que a gente se entrega, tipo, leva aí, me guia aí que eu vou onde você for, sabe? Mesmo que a gente não goste do produto final. Não é tudo do Steven West que eu amo, tem coisas dele que eu acho meio mais ou menos, enfim, coisas que eu não usaria. Mas eu fico pensando que eu acho que é uma jornada divertida, eu acho que isso que é gostoso, sabe? É uma atividade gostosa, não importa se você não vai gostar do resultado final. Uma coisa, por exemplo, que tem muita gente que faz, e que eu fiz no meu primeiro chale, é não usar fios, por exemplo, caros, sabe? Não usa coisas que sejam preciosas pra você. Compra fios mais baratos, usa fio que você tem em casa. De repente, se você tá super na dúvida, nem fica escolhendo esquema de cor. Pega qualquer coisa que você tenha em casa, só pra participar. Porque daí você sabe que se chegar no final e for um negócio que você fala, não gosto, não vou usar, você se divertiu, entendeu? É tipo, sei lá, de certo modo pra mim é tipo, não sei, fazer palavra cruzada, sabe assim? Você não vai usar esse produto depois, é o processo que é divertido, né? Agora, pode ser que você goste, e daí uma vez que você terminou o chale e fala, nossa, eu amei esse desenho, aí sim você escolhe fios preciosos e uma paleta de cor que você vai usar e refaz esse chale. Agora você já sabe, você já passou por todo o processo, você aprendeu a fazer, você errou, você consertou seus erros, e agora você já tem, tipo, a experiência para passar por ele, sabe? Eu acho que essa é uma alternativa legal. Eu, como os últimos 3 que eu fiz, eu gostei muito. Então eu meio que agora eu compro mesmo fios, já, como se já fosse o projeto final, sabe? Sabendo que sempre tem a chance de eu, não sei, não gostar muito, mas tudo bem. Eu acho que pra mim, na maioria, assim, tá valendo, tipo, eu curti os desenhos que ele fez, sabe?
Então eu sei que tem grandes chances de eu gostar, então eu mergulho de cabeça mesmo. Agora, tem gente que detesta o mistério, então tem gente que quer participar, mas não gosta de mistério. Então, no dia que ele lança as pistas, nas quintas-feiras, ele lança também um vídeo super bem explicado, um vídeo longuíssimo. Ele mostra ele fazendo os pontos e explicando aquela parte da receita. E, obviamente, no final do vídeo, ele mostra aquela sessão, ou seja, aquela pista. A pista, às vezes, é uma sessão, ou às vezes é uma ou duas sessões, dependendo do tamanho da sessão do Chale, né? E aí mostra toda aquela pista terminada, ou seja, aquela uma sessão ou duas sessões terminadas. Tem gente que já vai direto pro fim do vídeo, sabe? Tipo, nem assiste, vai direto pro fim do vídeo pra ver como é que vai ficar. E aí depois, por exemplo, decide se vai entrar, ou depois decide as cores. Eu, como já falei, eu gosto do mistério, eu não quero saber, né? Só que esse ano eu vou fazer as coisas um pouco diferentes, porque esse ano eu acho que, como eu falei muito do Chale, muita gente ficou empolgada e muita gente tá querendo participar e pela primeira vez. Eu tô achando isso muito legal. Eu acho que eu fico feliz de contagiar as pessoas com a animação que eu tenho, que é isso, é do participar, não importa se você usa Chale, não importa se você vai gostar do produto final, é a diversão que conta, sabe? E esse é um momento pra gente se divertir. E divertir em grupo é mais legal ainda, porque você troca essa figurinha, como é que tá ficando o seu, olha o meu, olha essas cores e tal. É difícil, é fácil, me ajuda, eu acho que isso é muito gostoso. Aproxima as pessoas, eu acho que dá esse ânimo de participar. Então, eu resolvi fazer, como eu já falei no outro vídeo, esse ano eu vou fazer um vídeo todo domingo, mostrando como que tá indo o meu progresso, falando um pouco sobre a última pista que foi lançada, só que como é um vídeo aberto para todo mundo no YouTube, eu não posso dar nenhum detalhe da receita, obviamente, quantidade de pontos, não posso, enfim, dar detalhes que comprometam, porque é uma receita paga. Eu posso falar abrangentemente, eu posso falar, por exemplo, o que ele mesmo fala e mostra nos vídeos. Ele tem esses vídeos que ele coloca de cada pista toda semana, são vídeos gratuitos, abertos na internet. Para quem comprou ou não comprou a receita, o vídeo tá lá. É evidente que ele não mostra a receita, mas tem umas fileiras e umas partes da receita que ele mostra, tá escrito aqui embaixo, assim, para você ir acompanhando. Então eu posso falar o tanto que ele mesmo falou, mas eu não posso dar muitos detalhes da receita. Mas vai ser divertido para quem quiser acompanhar, por exemplo, fazer junto ou, sei lá, tirar dúvidas. Eu acho que pode ser uma coisa divertida. E para quem quer uma assessoria, vamos dizer assim mesmo, tipo uma ajuda mais de pegar na mão e tudo mais, eu criei um grupo que eu vou fazer 4 assessorias, também uma por fim de semana, vai ser aos sábados, e aí é um grupo fechado no Zoom, onde só vai poder participar quem comprou a receita. Essas vão ser assessorias pagas, eu vou disponibilizar o meu tempo para ajudar quem estiver precisando realmente de uma ajuda mais profunda. E aí nesse grupo, como todo mundo tem a receita, aí a gente pode mostrar pedaço da receita, traduzir, falar, porque todo mundo tem a receita, né? Daí é uma coisa que... Aí a gente tá num grupo de pessoas que todos compraram a receita, então seria uma coisa mais... seria uma coisa legal, ética, vamos dizer assim, né? Aí nessas assessorias vão acontecer no Google Meet, vão ser um grupo pequeno de pessoas, porque eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de perguntar, de falar, de mostrar. E aí não vão ser aulas, né? Porque o que eu fiquei pensando, né? Pra não repetir o Steven West, essas assessorias não vão ser aulas, eu não vou gravar eu tricotando e mostrando, porque para isso já tem os vídeos do Steven West, que são muito mais bem explicados, muito mais bem gravados e tudo mais. Só que os vídeos dele são em inglês, e eu sei que isso é um empecilho para muita gente. Então a minha ideia de fazer esses grupos no Google Meet, esse grupo de assessoria, é para a gente poder primeiro falar abertamente sobre a receita, então podemos traduzir quantidade de pontos, podemos traduzir linha a linha da receita ali, para quem tiver dúvida, e para poder tirar dúvidas. Então vai ser tipo um pequeno grupo, para que você possa levantar sua mão e falar, olha, eu fiz essa parte aqui, eu segui a receita, o que eu entendi foi isso e tá dando errado, o que pode ser? Daí a gente vamos ver o que pode estar errado, entendeu? Ou eu não entendi essa parte aqui, o que significa isso? Vamos traduzir essa parte.
Ou então me mostra como você faz. Aí sim, eu vou ter uma câmera aqui assim, tipo, aérea, e vou mostrar, olha, esse ponto é assim. O que eu não vou fazer é dar uma aula. Eu não vou mostrar o passo a passo, porque eu acho que é redundante. Já tem um vídeo do Steven West para isso, que é muito melhor do que o meu. Essas assessorias vão acontecer aos sábados, à tarde. Eu gostaria que o grupo fosse pequeno, que é para justamente todo mundo poder ter oportunidade de falar, de perguntar, de participar. É óbvio que não vai ser só assessoria, todo mundo vai mostrar como é que tá fazendo, mostrar suas cores, bater papo, trocar figurinha. Eu acho que essa é a parte mais gostosa, inclusive, é todo mundo poder se incentivar e enfim, curtir o progresso uma das outras. E aí isso vai acontecer, como eu falei, isso vai acontecer no Google Meet e depois esses encontros vão ficar gravados para quem comprou a aula. Então você pode participar e você pode assistir quantas vezes você quiser depois, obviamente, né? Se você quiser repassar alguma coisa e tudo mais. Para vender essas assessorias, eu estou fazendo 2 métodos. Eu estou vendendo o pacote fechado com as 4 aulas, que vai ser então uma em cada sábado de outubro. E eu estou vendendo também a assessoria avulsa. Avulsa significa que você vai participar do mesmo grupo, né? Não é uma aula individual, você participa desse grupo, mas vamos supor, você não tem certeza se você precisa de ajuda, ou a primeira pista é fácil e você não precisa de ajuda, mas a segunda você já ficou empacada, por exemplo, e aí você compra só aquela, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Agora, no site vai estar à venda o pacote e uma aula avulsa. Essa aula avulsa é para a primeira aula que vai rolar, que é dia 4 de outubro, que é o primeiro sábado. Depois que acabar depois que passar esse dia, vai estar à venda a aula avulsa que vai se referir ao próximo sábado, dia 11, entendeu? Então assim, você não pode escolher qual aula você quer. Você vai comprar a avulsa e essa avulsa vai ser para a próxima aula, entendeu? A próxima que rolar. Qualquer dúvida pode me escrever, se você ficou na dúvida e não entendeu direito a explicação. Eu sei que meu cérebro tá meio confuso com essa gripe, então desculpa se tiver meio enrolado. Mas a ideia é que você não precisa comprar os 4. Se você acha que você quer uma ajuda, mas você não tem certeza se você quer ajuda em todos, você pode comprar individualmente avulso, né? Essas aulas, uma aula por vez, 2, pode comprar 3, quando você quiser. Bom, a minha ideia é que esses grupos sejam pequenos e, na verdade, eu já anunciei para umas amigas e acho que metade dos lugares que eu tinha meio que pensado em reservar já foram embora, né? Então, em princípio vai ser isso, vai ser pouca gente. Depois vamos ver se tiver uma grande demanda, eu não sei se de repente eu abro 2 grupos, ou conforme for a gente tenta expandir um pouco mais. E no mais tem o grupo que eu falei já no vídeo passado do Ravelry, que é o fórum, vamos dizer assim, é onde a gente já está fazendo isso, já tem um tópico que é o MCAL Introdução, então todo mundo que está participando já se apresentou, tem gente que já mostrou as cores, tem gente que está em dúvida ainda, tem gente que está precisando de um apoio, aí depois as outras vão lá e respondem, falam, não, você super vai participar, vai ser muito legal. Tá sendo uma troca gostosa. Agora, quando sair a primeira pista, eu vou criar um novo tópico que é sobre a primeira pista. Então, se você, por exemplo, não viu, se você é que nem eu e gostaria de manter o segredo, por exemplo, de como que é, se você começou a fazer a pista e você não terminou e você não quer ver, nem entra nesse grupo, porque esse grupo as pessoas vão poder falar sobre a primeira pista, de repente mostrar foto e tudo mais, né? Então, é um grupo que vai ter spoilers, vamos dizer assim. Mas ele é um grupo também para tirar dúvida. Então, se você não puder participar dos grupos de assessoria, por exemplo, online, se você quiser que seja uma coisa mais esporádica, esse grupo é totalmente aberto, você só precisa ter um perfil no Ravelry, mas é um grupo aberto para todo mundo. E aí você pode, obviamente, pôr ali as suas dúvidas. Eu vou separar por pistas, eu vou separar os tópicos por pista para não ficar uma confusão de assuntos meio desconexos. Então eu vou fazer um tópico por pista, que é para que a gente possa concentrar as dúvidas de cada pista em cada um desses tópicos, né? Então os tipos de pontos, contagem de ponto, enfim, qualquer dúvida que surgir. Evidentemente no Ravelry, como ele é aberto, também não pode pôr nada sobre a receita, não pode tirar print de um pedaço da receita para tirar dúvida. A gente tem que respeitar o fato de que pode ter gente ali nesse... Eu não controlo quem entra nesse Ravelry, então, nesse grupo.
Então eu não posso ter certeza que tem gente ali que não tem a receita, por exemplo, e aí você vai lá e manda um print da receita e a pessoa pode pegar e ver, enfim, não é legal. Então tem certas regras que a gente tem que manter. Mas falar abertamente sobre a receita, por exemplo, dúvidas pontuais e tudo mais, não é um problema. Ele mesmo faz isso no grupo dele, ele tem um grupo enorme no Ravelry para discutir só esse chale, e também é por tópico, também é tópico por pista, e também ele não controla quem que tá lá dentro, quem que comprou a receita, não tem como ter esse tipo de controle. Então a gente vai seguir o que ele mesmo, dono da receita, já faz, né, que é pra não incorrer em nenhum perigo aí. E aí que no vídeo passado eu já mostrei pra vocês o meu lindo chale cor-de-rosa, que foi o Fiberfest Shawl que eu terminei, que não foi um emical, é um desses desenhos avulsos dele. E eu comecei outro chale. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu tinha duas ideias para minha combinação de fios do chale desse ano. E eu comprei uma na Fios da Fazenda e eu encomendei uma com a Jaque da Urdes Atelier. E aí chegaram os dois e eu continuei na dúvida. Mas aí eu já decidi, então o Fios da Fazenda vai ser o que eu vou usar pro Emical, pro Musical desse ano. E as cores da Jaque, que ficaram muito lindas, e como ela me ofereceu outras variedades e eu fui ficando cada vez mais dúvida, eu comprei mais do que 4 cores. E aí que eu resolvi que eu vou usar para fazer o Shawlography, que foi um Emical de 2021, que eu não participei, foi um ano antes de eu começar a participar, e é um chale lindo, todo malucão, como os chales dele dos Emical, e que eu tô querendo fazer já faz muito tempo, só que ele usa 5 cores. E aí eu não sei, sabe, nunca apareceu assim a oportunidade de, tipo, agora eu vou fazer. E quando eu chegar nos fios da Jaque, tinham 6 cores. Daí eu vi elas todas juntas e falei, é isso, esse vai ser o meu Shawlography. E aí o que acontece? Chegaram essa semana os fios. E aí eu não me aguentei, e como eu ainda tenho uma semana para esperar o Emical começar, eu resolvi começar o meu próprio Emical de 2021, que é o Shawlography, então eu comecei a fazer, eu vou mostrar aqui. Então, ó, primeiro eu vou mostrar as cores que eu tô usando. Essas cores, elas não têm um nome, tá? A Jaque tinge, faz tingimento, eu acho que essa daqui, ela tingiu com pinhão, se não me engano. Isso daqui é fio 100% merino, fingering, de um cabo só. Então ele é esse que tem essa leve torção, mas tá vendo? Ele é um cabinho só. É um fio super apropriado para fazer não só esse chale do Emical, mas vários chales, porque ele é um fio fino e leve, ele é bem aeradinho, então ele fica muito gostoso, fica muito fluido no chale. Então tem essa cor, aí tem esse segundo marrom aqui, aí tem esse bege. Os fios são todos os mesmos, tá? Então fica esse degradê de marrons. E aí tem esse rosa antigo, que é absolutamente maravilhoso. E como não podia faltar, que eu achei que eu tinha superado, mas não superei, um cor-de-rosa. Um cor-de-rosa mais clarinho. Então, olha que linda a combinação de cores pro meu chale. Como eu falei, o Shawlography vai 5 cores, né? Então, eu achei que ficou perfeito. E aí eu comecei ontem, mas eu já desfiz uma parte, porque na receita ele mostra quais são as cores dele, quais são, enfim, quais fios ele usou e tudo mais, e ele define qual que é a A, a B, a C, a D e a E. E ele sugere nessa receita uma cor para A e uma cor para B. E depois ele fala, as outras 3 você usa como você quiser. Se você for seguir a receita, você vai escolher das suas cores uma que vai ser a A, uma B, uma C, uma D, uma E, e toda vez que ele falar agora troque para B, você vai usar a sua correspondente.
Só que como eu já vi a receita final, né, porque é de 2021, já saiu e tudo mais, eu vou mudar um pouco a ordem em que as cores aparecem. Então, eu fui seguindo baseado no que eu tô imaginando que vai ser o meu A, B, C, D e E, só que daí eu quero trocar as cores bem da parte principal, que é essa meia-lua. É uma meia-lua que tem uma cor principal bem no comecinho, e aí ela vai ter 9 bandas de ponto malha invertido e de ponto malha, que vão ser a cor A misturada com a B, depois A com a C, A com a D, A com a E, e vai repetir. E eu quero mudar a ordem das minhas cores. Enfim, é toda uma confusão para dizer assim, eu vou seguir a receita, mas não exatamente na ordem das cores que ele colocar. E eu comecei a fazer, comecei a seguir a receita, depois eu vi que não era o que eu queria, então eu desfiz um pedaço. Então tá bem no comecinho, mas esse daqui é o miolinho, que eu fiz com esse rosa antigo, e esse bem clarinho é a minha cor A. Então agora vai vir, pra mim vai vir o cor de rosa, que vai intercalar com esse daqui, e aí depois... E aí logo depois do rosa vai ter esse intercalado com o marrom médio, depois esse intercalado com o marrom escuro, depois esse intercalado com essa cor, com esse rosa antigo. E daí vai repetindo. Enfim, eu vou mostrando o progresso à medida que eu for fazendo, mas eu tô empolgada, porque primeiro eu tava louca pra usar esses fios, eles são muito macios, muito gostosos, e enquanto não começa, né, eu terminei um monte de projeto, então tipo, eu acho que eu mereço começar um novo chale, mesmo que a gente esteja a menos de uma semana de começar um novo chale. Enfim. E aí, como eu já falei, e como eu coloquei também lá no nosso tópico, lá no grupo do Ravelry, os meus fios para esse MCAL vão ser os fios da Fazenda. Eu fiz uma coisa pouco ortodoxa dessa vez e que eu tô aqui, ó, torcendo para dar certo. A Fios da Fazenda tem uns 3 tipos de fios, como eu já falei no último vídeo, que são perfeitos para esse chale. Eles têm o fingering normal, o sock, que é da mesma espessura, mas ele é merino com nylon, e eu já usei também o sur. O sur é bem mais fininho, o fingering tem uns 366 metros por 100 gramas, se não me engano, e o sur tem 500. Ele é bem mais fino, mas ele fica muito legal. Eu já fiz um chale, eu fiz o Sleep Extravaganza usando o sur, ficou super legal, super fluido, super gostoso, um pouquinho menor. Mas se você lembrar que o Steven West é um cara de, sei lá, quase 2 metros de altura, pra mim eu acho que o meu chale ficou do tamanho ideal para uma pessoa de 1,60. E aí, o que acontece? A Fios da Fazenda tem uma base que eu experimentei no começo do ano, ou no fim do ano passado, não lembro, e eu fiquei completamente apaixonada. E não é o ideal para fazer esse chale, mas fica bom, né? Óbvio. E eu resolvi que eu vou apostar e vou experimentar. Que é o Rincon. O Rincon é 100% merino, mas é um merino é um merino cujos fios da ovelha são de 19 micra. O que significa? Que ele é um fio hiper macio. É merino também, mas ele é mais macio do que o normal. E eu fiquei super apaixonada. Ele não é superwash, o que significa que tem que tomar mais cuidado com ele, porque ele feltra e tudo mais. Mas ele é muito macio e eu fiquei muito apaixonada. Eu usei para fazer uma echarpe super bonita, e que depois eu mostro. E aí eu resolvi que eu queria usar esse fio nesse meu chale. Por que eu falo que é um risco? Apesar de que ele não é muito mais grosso, esse Rincon é espessura Sport, que é um acima do fingering. Não é assim muito mais grosso, mas ele tem 300 metros por 100 gramas. O Steven West, quando ele sugeriu os fios dele, ele sugeriu, como sempre ele sugere fingering, e ele sugeriu uns fios que tem, o que ele vai usar e tudo mais, 400 metros por 100 gramas. A minha experiência é que a média dos fingerings tem menos do que isso, tem uns 360 e poucos metros por 100 gramas. E ele falou que vai sobrar fio. Então eu meio que tô apostando que 300 metros por 100 gramas pode dar certo. Mas é uma aposta, é um risco. Então assim, eu não recomendo que você faça isso, a não ser que você esteja disposta a arriscar também, como eu, a de repente acabar o fio antes de acabar o chale.
O Steven West já avisou uma coisa que ele sempre faz também nos chales dele, que é que tem um momento em que você pode parar e tem um momento em que você pode continuar. É como se tivesse um fim e depois uma continuação para quem não quer que esse seja o fim, entendeu? Eu mostrei isso no Google Dynamo do ano passado. Eu parei ele no primeiro fim e depois ele tem uma segunda borda que é opcional, vamos dizer assim, né? É para quem quer que o chale seja maior, é para quem quer terminar de usar os fios. Então, não é obrigatório no sentido de que você não tá não cumprindo a receita, mas você pode parar antes ou você pode terminar depois, né? E ele falou que esse chale vai ter isso de novo, vai ter um fim e depois vai ter uma continuação do fim. Então eu tô imaginando que no mínimo eu devo conseguir terminar esse primeiro fim. Pode ser que eu não consiga e eu vou contar pra vocês se todo mundo vai fazer qué pra mim, mas tudo bem. E aí eu vejo se eu consigo mais fios, se for o caso, ou de repente uma outra cor, enfim, daí a gente vê. Aí eu vi uma paleta de cores dos fios que o Steven West tá vendendo lá na loja dele no Steven & Penelope, e eu fiquei apaixonada e eu entrei no site da Fios da Fazenda e escolhi uma composição que é semelhante. Então a minha primeira cor, minha cor A, vamos dizer assim, é essa daqui, que se chama Ternura. É a cor B46. A minha cor B é uma cor que eu já tô de olho no site há muito tempo, eu fiquei muito apaixonada, eu acho ela linda, ela chama Quincan. E é esse laranja, ele é um laranja meio pastel, eu não sei explicar, eu fiquei completamente apaixonada. Essa Quincan é a B60. Aí, como não podia faltar, porque afinal das contas eu ainda tô na fase rosa, a minha cor C é esse rosa coral aqui, que se chama Sintra. Essa cor é linda e a Fios da Fazenda tem um tingimento que se chama Fado em Sintra, que é esse rosinha com uns speckles assim meio dourados, e eu usei para fazer o chale Terodego da Caitlin Hunter, que eu mostrei naquele meu vídeo sobre chales. E é linda aquela cor, e aí eu gostei de usar ela assim, tipo, pura agora, sabe? Então, eu vou usar aqui. E por último, a minha cor E, ela não tem nome, até onde eu sei, ela é a cor A37, que é esse rosinha bem apagadinho, tá vendo? É um beijinho meio rosa. Então as minhas cores vão ficar assim, ó. O Steven tem uma paleta parecida no site dele, eu fiquei totalmente apaixonada e já enrolei os fios, como você pode ver, e já tô super ansiosa para começar. Eu preciso fazer uma amostra ainda, porque eu preciso ver qual agulha eu vou usar, porque como esse fio é um pouquinho mais grosso do que o fingering, eu não vou usar a agulha 3,5. O meu ponto no geral é um ponto mediano, ele não é um ponto apertado e não é um ponto solto. Então eu tendo a acompanhar a agulha de algumas das receitas que eu faço. Então eu imagino que o 3,5 é o que eu uso para os chales do Steven West quando eu uso fingering. Então eu tô achando que eu não sei se eu vou usar um 3,75, se eu vou usar um 4, eu preciso fazer uma amostra ainda para ver a agulha que eu vou usar. Esses dias a gente teve uma conversa, eu e minhas amigas, sobre fazer amostra para chale, é muito engraçado. Eu não faço amostra para chale no sentido de ter que bater com a tensão da receita. Porque assim, chale não precisa ter um caimento perfeito em você. Você precisa saber que você tá mais ou menos parecido com a receita. Se você pega uma receita de fio fingering e você faz com super chunky, se você seguir a receita, você vai ter depois um maxi cobertor, um cobertor de king size. Então assim, você tem que saber que se você aumentar o seu fio, a sua peça vai ficar maior. Se você diminuir a espessura do seu fio, sua peça vai ficar menor. Mas se você aumentar pouco ou diminuir pouco, ele vai ficar ali dentro de um certo padrão. Foi o que eu falei que aconteceu com o meu Slip Extravaganza. Eu usei o fio Sur da Fios da Fazenda, que é mais fino do que o fingering, e o meu chale ficou menor. Mas ele ainda é um chale, de tamanho de chale, que dá para enrolar bem no pescoço, que dá para pôr nas costas e me cobrir bem. Entendeu? Ele não tá totalmente fora do padrão. E é o que vai acontecer com o Rincon. O Rincon é uma espessura maior do que o fingering, então não é que ele vai ficar de repente um monstro, talvez ele fique um pouquinho maior. E aí, a depender da agulha que eu usar, ele vai ficar ainda maior. Então eu preciso fazer uma amostra para isso.
E era essa discussão que a gente estava tendo. A gente não faz amostra para Charlie, a maioria de nós, né? Essa era a nossa conversa. A gente não faz amostra para Charlie pensando num caimento perfeito, mas a gente faz para ver como está o nosso tecido. Então, eu tô seguindo a receita e eu vou usar agulha 3,5, mas o meu ponto é apertado. Então ficou super, sei lá, estranho, ficou apertado, ficou um tecido duro. Não, então eu vou aumentar a minha agulha, eu vou fazer uma agulha maior para ficar um tecido fluido. Ou o contrário, eu usei a agulha recomendada e ficou todo esburacado, ficou todo transparente, eu quero ele um pouquinho mais firme. Então eu vou diminuir uma agulha. Então é legal fazer a amostra de Charlie para isso, para você definir qual é o tecido que você gostou, com aquele fio que você usou, com a tensão do seu ponto, com a agulha que você está usando. Lembrando que a agulha de metal tende a fazer pontos um pouco mais soltos do que uma agulha de madeira, por exemplo. Pelo próprio arrasto da madeira. A madeira ela cria mais atrito, a madeira cria mais atrito com a lã. Então o seu ponto vai ficar um pouquinho mais apertado do que com a agulha de metal, por exemplo, que desliza super. Então todas essas coisas contam, não vai dar uma super diferença no seu Charlie, mas elas contam para o caimento do tecido. Então é legal, eu recomendo fazer uma amostra dos seus fios para isso, para você ver se a agulha que você escolheu e o fio que você escolheu deram um match perfeito com aquele tamanho, enfim. E outro motivo legal também para escolher, para fazer uma amostra, principalmente nesses chales misteriosos que você não sabe quais pontos ele vai usar, como que é o chale final e tudo mais, é você fazer uma amostra para você ver qual é a ordem das cores que você quer usar. O Steven já falou que as cores todas vão brincar um pouco entre si. Então não é que ele não vai ser um chale que vai ter um degradê de cor. Então não é que você vai escolher o A, B, o C e o D porque ele vai fazer um degradê X. É meio que para você escolher qual talvez seja a sua cor primeira, a sua cor segunda. Ele fala, nessa receita do Shalography, por exemplo, ele te dá uma dica de qual vai ser a sua cor A e qual a sua cor B, baseada na composição final. Agora que eu já sei como é o chale, eu não preciso dessa dica. Eu posso olhar e falar, eu quero que a minha cor que seja a principal seja essa. Mas quando que nem agora, você está fazendo junto com o mistério, você não sabe. Então, às vezes, ele dá umas dicas assim, olha, escolha a sua cor A, que vai ser a cor que mais vai aparecer. Ou escolha a sua cor B, pensando que ela vai ser o ponto de cor, entendeu? Ele pode dar essas dicas e aí você pode escolher baseado nisso. Ou simplesmente você faz uma amostra para você ver qual é a ordem de cores que você quer que apareça. A minha vai ser essa que eu mostrei, que eu já gostei. Mas eu não sei, não acho que vai ter um arco-íris assim em algum momento. Eu acho que todas elas vão brincar entre si. Vamos ver. Outra coisa que eu comprei nesses últimos dias foi mais uma bolsinha, uma Baggu da Manu Mono Mei, da Cris. Eu já mostrei aqui no meu vídeo sobre bolsas. Eu acho que esse daqui pra mim é o tamanho ideal. Eu amo essa bolsa, ela é enorme, ela é grande, ela tem bolsos por dentro, ela tem bolso na frente, ela tem uma alcinha pra você levar assim na mão. E você pode comprar também a alça extra no site dela, e daí você consegue colocar aqui uma alça tipo comprida para levar tipo bolsa atravessada assim, sabe? Ela fecha aqui em cima, então se você quiser fechar seu projeto e tudo mais. Eu amo essa. Eu tenho uma mostarda dessa que eu já mostrei, e aí eu comprei essa jeans que tava lá no site em promoção, e aí eu falei, não, eu preciso dela, ela é linda. E eu acabei de ver aqui que eu não mostrei para vocês as minhas duas opções de mohair. Lembra que o Steven West sempre faz uma coisa que ele chama Mohair Dare, que traduzindo livremente é tipo desafio mohair. Ele desafia você a misturar um pouco de mohair no seu chale, mesmo sem você saber onde que vai ficar e tudo mais, porque muda a textura, fica legal, enfim. E não é obrigatório, obviamente. E ao longo das dicas ele vai dar uma sugestão de onde colocar. Você coloca o mohair onde você quiser ou não coloca. Mas se você quiser segui-lo, você pode, ele dá uma dica, ele fala que é legal, por exemplo, misturar com a sua cor B, e aí, ou então contrastante com a sua cor B, sabe? Ele dá umas dicas assim. E aí que eu não comprei, tá? Descobri no meu armário duas cores que podem bater bastante com o meu chale, então eu ainda não sei qual que eu vou usar. Mas eu tenho esse mohair da Rowan, chama Kid Silk Haze, que é quase da cor desse rosinha pálido. E eu tenho um mohair slam
da Milano Helados, que eu comprei na novelaria faz um tempo atrás, que é muito parecido com o Sintra, com esse coral. É engraçado que aqui no vídeo tá mais contrastante, mas ao vivo, assim, é muito parecida. Então eu poderia usar qualquer uma dessas duas opções, lembrando que como você escolhe o que você faz, eu posso inclusive usar as duas cores. Eu posso usar um mohair com uma cor em algum pedaço e depois usar o outro mohair com outra cor em outro pedaço. Você pode fazer como você quiser. Eu dessa vez resolvi fazer cores que são complementares, que é só para... Complementares não. Cores que são iguais, que é só para mudar a textura. No ano passado, no meu Gogo Dynamo, o meu mohair there foi uma terceira cor. Lembra que o Gogo Dynamo tinha só duas cores, né? E ele falou, na época, você pode escolher um mohair que combine com uma das duas cores, ou seja, que seja igual a uma das duas cores, só para dar textura. Ou você pode escolher um mohair que contraste com as duas cores, que é para ser uma terceira cor. E aí é mesmo o que ele chama de pop of color, é um ponto de cor dentro dessa coisa que tinha só duas cores. E aí, como eu já mostrei o meu Gogo Dynamo, eu usei esse douradinho com esse beijinho, e o meu mohair there foi esse verde pistache lindo. Eu acho que ficou uns pontos de cor super bonito. Só que dessa vez eu resolvi que eu quero fazer, tipo, em harmonia, porque já são 4 cores. Eu não sei se eu quero uma quinta cor, sabe? Então vamos deixar ele aqui dentro da mesma família. Aí, outra coisa legal que chegou essa semana foi assim, no último vídeo, não sei se você lembra, eu tava com uma regata toda de renda chamada Love Letter Top, da Verônica Lindbergh, que é a Kutova Kika no Instagram e enfim, nas redes sociais. E um monte de gente se apaixonou por essa regata e começaram a me pedir para fazer um TJ, vamos fazer um TJ, vamos fazer um TJ. Então eu defini que em novembro, quando a gente acabar com a loucura do MCAL, eu vou lançar um TJ parecido com o TJ da Flex que eu fiz, para quem acompanhou. Aí sim eu vou ter uma parte, vamos dizer, que vai ser gravada, com demonstração de ponto, como ler a receita, como ler os gráficos de renda. E de novo, como essa é uma receita paga, ao contrário da Flex, que é uma receita gratuita, eu não posso fazer isso aberto no YouTube também, porque eu vou explicar a receita, vou mostrar a receita, vou mostrar pedaço da receita. Então vai ser um TJ fechado também, para quem tiver a receita, vai comprar lá no site dela, no Ravelry, onde quiser, e aí sim vai poder participar desse TJ. E a gente vai em novembro, então, fazer a nossa Love Letter Top. E como eu vou precisar fazer outra, e eu já queria fazer outra mesmo, eu comprei um novo fio para minha blusa. Eu mostrei no vídeo passado que eu tinha comprado aquele Nature da Pinguim, que é 100% algodão. Em 2 cores eu ia fazer ela listrada. Mas aí eu tava navegando no site da Sweet Breeze Yarns, da Fran, e já faz tempo que eu namoro os fios dela, e eu achei uma cor que eu falei, assim, a Love Letter Top, que significa o top carta de amor, não podia ter outra cor que não fosse cor de rosa, né? E eu vi essa cor aqui, ela chama Tea Rose, essa coloração. E eu fiquei absolutamente apaixonada. Tipo, tem um pêssego, uns verdes, aí tem um rosa mais escuro, rosa mais claro. Fiquei completamente apaixonada. E aí eu pedi pra Fran tingir pra mim 2 meadas. Essa base se chama Braid. Ela é 56% algodão e 44% viscose. Ela eu não sei se dá pra ver direitinho, tá vendo? Ela é uma construção tipo meio que uma trança, tá vendo? O fio é uma trança. E é super gostosa. E tem 253 metros por 150 gramas. Então, dá um pouquinho mais de 500 metros. A receita, pro meu tamanho, indica que eu preciso de mais ou menos uns 500 metros. Então, eu tô apostando que vai dar certo com 2. Vamos ver, pode ser que eu precise comprar uma a mais. Quando eu fiz a minha Love Letter Top, que eu usei o fio Joy da Pinguim, que é um fio de viscose e linho, eu não me lembro quanto eu usei. Eu não anotei nada dessa receita. Por isso que é muito importante a gente ter um caderninho de receitas ou usar os projetos do Ravelry para anotar essas coisas.
Eu só comecei a fazer isso relativamente recentemente e hoje eu vejo como é bom. Porque você sabe, por exemplo, o fio que você usou, isso geralmente a gente lembra. Mas você sabe a quantidade que você usou, você sabe a agulha que você usou, o tamanho que você fez. São coisas que a gente fala na hora, tudo bem, porque tipo, eu já fiz, já tá pronto e tá aqui. Mas se você quiser repetir, e se alguém perguntar pra você e falar como que você fez, quanto fio você usou? Eu, pelo menos, não guardo essas informações. Então, é muito legal a gente ter isso escrito em algum lugar, porque a gente vai lá e volta. Então, agora, por exemplo, que eu vou fazer uma nova Love Letter Top, seria muito bom saber quanto de fio que eu usei, por exemplo. Eu não sei. Então eu vou arriscar com essas duas meadas lindas aqui da Fran, desse braid. E aí vamos ver se eu precisar de mais. Daí eu vou pedir socorro pra Fran de novo, vou comprar mais um. Pra não deixar ela ficar cropped. Ou de repente eu vou usar ela cropped, não sei, vamos testar. Eu preciso fazer uma amostra também pra ver qual agulha eu vou usar. A Fran recomenda agulhas de 5 a 6 milímetros. Na receita, se não me engano, ela usa 4. Mas eu acho que eu não usei a mesma agulha da Verônica, porque eu acho que ela usa muito apertadinho o ponto. E a receita dela, ela usou um fio de seda, se não me engano, que é fino, da Knitting for Olive, e ela usou ele duplo. Então ela usa 2 fios juntos. Ou seja, é outra composição, é outra estrutura. Então, se vale a pena, usa como base, para dizer que ela usou 4, mas ajusta a sua agulha e faz uma amostra para poder ter uma ideia de como que vai ficar esse seu tecido, se você vai gostar, se ele tá muito apertado e tudo mais. Então, mais informações sobre o TJ da Love Letter Top eu vou abrir mais pra frente, tá? O TJ vai ser em novembro, mas eu não defini ainda os dias, a quantidade de encontro, essas coisas. Provavelmente vai ser similar a Flex, então eu acho que eu vou dividir a receita em 4 partes e vou fazer 4 encontros, mas eu ainda vou definir isso, daí eu aviso aqui quando eu já tiver alguma coisa mais concreta, tá? Falando na Verônica Lindberg, a Kutova Kika, e falando em blusas de renda, eu terminei a minha Seashore Blouse. Eu mostrei, quando eu tava fazendo ela, eu mostrei foto e mostrei também, acho que o progresso dela. Essa é uma receita nova que a Verônica lançou recentemente. Ela é assim, manga longa, toda feita de renda. Tem renda em cima, daí tem uma renda diferente aqui no meio, aí tem essa mesma renda embaixo. E daí os punhos e a barra tem essa renda super bonita. Tá vendo esse desenho super bonito que é feito com ponto meia torcido. Aqui em cima tem um arremate em I-cord, é uma raglan, tá vendo? E daí os aumentos de raglan todos acontecem com essa renda aqui, assim. É linda, eu fiquei apaixonada quando ela lançou. A única diferença que eu fiz, e foi sem querer, é que aqui tem uma repetição a mais. Era pra ter terminado aqui, essa parte. E eu me empolguei e quando eu contei eu vi que tinha mais. E daí então o que eu fiz foi repetir esse aumento a mais nas duas mangas, que é para que fique semelhante, né? Para que não acabe antes. Mas a única diferença que eu fiz o tamanho XS, se não me engano. Depois eu confirmo, mas eu acho que foi o tamanho XS. E aqui eu mostrei para vocês, né? Já tinha mostrado. Eu usei o fio natural algodão, 3 cabos. Usei ele duplo, porque quando eu fui comprar, eu fiquei apaixonada por essa cor chama goiaba. E no Bazar Horizonte, que foi onde eu comprei, não tinha os 6 cabos nessa cor. Então eu comprei o dobro de fios do 3 cabos e usei ele duplo. Então eu fiz nessa blusa o que ela fez na Love Letter, que é usar um fio mais fino, usar ele duplicado. Por conta disso, eu não fiz a mágica das 2 mangas ao mesmo tempo, eu fiz uma manga de cada vez, porque eu uso um novelo só e eu pego o fio de fora e o fio de dentro para usar junto, para não ficar com 2 novelos, né? Então eu ficava com um novelo só e puxando de fora e de dentro. E daí eu achei que era demais fazer isso e ainda fazer 2 mangas ao mesmo tempo, então eu fiz uma de cada vez. Como é renda, vai rápido. Eu amo renda. E eu acho que renda tem uma coisa gostosa que é a minha cabeça, quando é uma renda assim bem repetidinha, a minha cabeça decora a ordem dos pontos. Então eu vou fazendo sem olhar a receita e nossa, eu vou embora. Por isso que eu fiz
uma repetição a mais, porque eu vou indo, e vou indo, e vou indo, e de repente eu tenho que voltar e ver a quantidade de pontos e tudo mais. Então essa é a Seashore Blouse. A minha próxima versão dela, que eu não sei quando vai ser, mas já tenho fio pra ela, vai ser de manga curta, porque quando eu tava fazendo tava fazendo o corpo, as mangas estavam em espera e eu achei que ela ficou linda com uma manguinha assim, bem curtinha, meio princesa, sabe? Então a minha próxima vai ser com manga curta. E provavelmente eu vou usar fio de um cabo só. Mas vamos ver. Essa daqui eu não lavei e bloqueei ainda. Eu tô usando ela direto das agulhas. Alguém me falou que esse fio parece que ele desbota. Eu não acho que ele deve descolorir completamente, mas eu fiquei com um pouco de receio de lavar. Então, assim, eu tô usando um pouquinho, aproveitando, e depois eu vou lavar. Algodão eu nunca usei, eu nunca lavei e bloqueei esticando, com pinos e tudo mais, né? Você só deixa deitado na horizontal, né? Claro, para poder secar sem ficar repuxada. E aí, então eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai mudar muito a textura, não sei se vai mudar o tamanho, não sei. Eu vou contando para vocês o que acontecer. Mas eu gostei desse fio. Ele não é um algodão mercerizado. Eu geralmente não gosto muito de algodão mercerizado, porque eu acho que ele tem essa coisa meio plástica e meio brilhante. Não é o meu favorito. E esse é um algodão, um fio natural. Então eu gostei bastante dele. E tô amando essa blusa. Ela é super confortável, ela é fresquinha, porque ela é algodão e tem renda, mas ao mesmo tempo ela é manga longa. Então assim, eu não acho que vai dar pra usar quando eu estiver fazendo 35 graus. Mas ela é uma blusa que dá pra usar nessa época do ano, verão, assim, super gostosa, sabe? Alguém comentou isso em algum lugar que eu achei muito legal. Dá pra usar, por exemplo, como saída de piscina, saída de praia. Se você fizer ela talvez um pouquinho maior, com algodão é legal porque seca rápido. Então acho que pode ser muito legal também. Eu acho muito bonita a proposta dessa renda, assim, pra ser uma coisa que você pode usar, por exemplo, com biquíni por baixo. Acho bem legal. Esse é um dos projetos que tava naquele vídeo que eu mostrei com 400 mil projetos, que ficou todo mundo aflito e falando, ai, você tem muito projeto. Eu terminei, esse daqui tava lá, eu terminei. E eu terminei mais um nesse meio tempo entre o último vídeo e agora, que é esse chale que se chama Nightlight Shawl da Andrea Mowry. Eu tava fazendo ele já e daí eu terminei esses dias. Ele é feito com pontos deslizados e trocando de cor, 2 cores. Na verdade, a versão dela, ela usa uma cor de base, como essa daqui que eu usei. Não a mesma cor, né? Mas ela usa uma cor de base. E aí a cor contrastante que ela usa é aquele Spin Cycle Yarns, que é um fio que é tingido e depois ele é torcido com 2 cores diferentes e ele vai mudando de cor. Aqui no Brasil a gente viu alguns para vender que eu acho que eles já não existem mais. Um deles é o Barcelona, que eu sei que não existe mais, mas ele tem essa proposta também. Ele é um fio que tem essa torção de 2 cores diferentes, só que vai mudando, cada um desses cabos vai mudando de cor. Então ele vai fazendo uma espécie de um listrado, tá vendo? Ele vai mudando a cor. Essa daqui era uma mistura simples, que era só de cinza com branco, mas você vê que ele vai ficando mais escuro, mais claro, depois mais claro. E eu tenho ainda uns outros novelos que são cores que vão mudando. É parecido. Tinha um da Pinguim também, que acho que chama Pixel, que eu acho que também já esgotou, que também tinha essa proposta de mudar de cor. Mas eu quis fazer com um kit de degradês da Fios da Fazenda. A Fios da Fazenda recentemente lançou uns kits super lindos, que são 5 meadas em 2 bases diferentes. Pode ser no DK e pode ser no SOC. E aí, cada um tem um degradê de cores nesses 5 pacotes. Então, eu comprei o kit Joana, que era o kit cor-de-rosa, e ele vai do rosa escuro ao rosa claro. Depois tem um que é azul escuro, azul claro. Depois tem um que é verde, escuro ou claro. Aí tem um que é um de tons meio âmbar, super bonito. E eu achei que ia ficar legal nesse chale. Então, assim, eu não usei um fio que troca de cor, mas eu usei 5 meadas de 20 gramas, que é como se fosse uma grande meada de 100 gramas, em 5 tons diferentes, vamos dizer assim, né? Só que ela é separada. Então, ficou assim. Eu comecei
com o rosa mais claro, e usando esse âmbar de fundo. E daí, em algum momento, a gente troca pelo um tom mais escuro. Daí, olha lá, a gente troca de novo, esse é o terceiro tom, esse é o tom do meio. Daí, de novo, a gente troca pelo quarto tom de rosa, até chegar no tom mais escuro, que é o 5. Tá vendo? Aqui dá pra ver bem a diferença, onde que troca. Então eu acho que fica legal, porque ele fica como se fosse um degradê, mas eles são fios diferentes. É super gostoso. Esse eu fiz em DK, então as duas bases que eu usei são DK. É diferente do que ela pede na receita. Ela usa worsted na receita, e se você olhar, o chale dela fica um pouco maior do que o meu. Mas eu não queria, na verdade eu não queria que esse fosse um chale-chale. Eu queria que ele fosse um intermediário entre um chale e uma echarpe. Então ele realmente não é, por exemplo, para pôr nas costas. Ele não é profundo, ele é mais curtinho. Mas eu acho que ele fica lindo para usar desse jeito, que é o jeito que eu mais uso. Que é aqui assim no pescoço, protegendo um pouco aqui na frente. E você pode, por exemplo, amarrar. E aí você fica com, tipo, o pescoço protegido, aqui a frente protegida, sabe? Sem ficar assim um super volumão, né, no corpo. Eu gostei bastante. E eu acho que ele fica bonito enrolado, assim, porque daí dá pra ver bem as cores diferentes, né? Eu amei, eu já estreei esse daqui, já usei, teve uns dias bem frios aqui em São Paulo recentemente. E tô super apaixonada. Eu acho ele muito gostoso. Esse DK é super macio. Ele não é tão macio quanto esse Rincon, por exemplo, que eu vou usar pro chale, pro musical, mas ele tem uma textura, mas ele não é nem um pouco áspero, ele é bem macio, bem gostoso, e vai ficando mais macio com o uso. Esse sim eu bloqueei, estendido, bonitinho, pois aqui é lã. E fiquei super apaixonada, eu amei esse chale. Ó, dá pra ver que ele não é, na parte mais profunda, ele não é super profundo, tá vendo? Essa é a maior profundidade dele. Até dá pra pôr nas costas e se proteger, mas eu acho que a proposta dele não é bem essa pra mim, sabe? A proposta dele é mais pra proteger o pescoço. Então tá aqui, terminado o Night Lights Shawl, da Andrea Mowry. Tudo isso antes de começar o MK, olha só que legal. E aí, por último, que eu quero mostrar pra vocês, que antes de começar o MK, e antes de chegarem os novos fios, eu andei dando continuidade a outros projetos que estavam parados também. Eu quero tentar acalmar o coração de quem ficou aflito de ver aquele monte de projeto. Eu super entendo, tá? Uma vez eu conversei com umas amigas sobre isso. Eu acho que, como todo mundo, eu tenho fases. E eu tenho fases em que parece que nada anda na minha vida. Então, a sensação é eu quero começar coisas novas. E daí eu vou começando vários projetos, sabe? Me deu vontade, eu pego e começo. E aí eu tenho esses momentos em que eu vejo que tem muita coisa começada e que eu quero terminar algumas delas, ou quase todas. E aí eu começo a retomar esses projetos que estão parados. Também é uma outra sensação, sabe? São duas sensações gostosas. Uma é de novidade e a outra é justamente de finalização e de ter o produto pronto, porque eu gosto do processo de tricotar, mas eu gosto do produto também. Eu uso, como vocês podem ver, eu faço e gosto de usar. Então, eu quero ter o negócio pronto, né? Então, eu terminei o chale do Steven West, aí eu terminei o Night Lights Shawl, aí eu terminei a minha Seashore Blouse, e aí eu dei continuidade a mais um projeto, mas aí chegaram os fios e daí eu já me distraí de novo. Mas esse daqui é o Big Little Stripes, que eu já mostrei pra vocês que eu tava fazendo. Olha só o quanto que progrediu. Todo o corpo já tá pronto. Esse daqui é um que eu mostrei que eu tô fazendo com o fio Mohair da Pinguim. Ele é acrílico, mas ele é super maciozinho, super levezinho. E eu tô adorando, porque fica uma blusa hiper leve, com caimento gostoso. Ela tem esse detalhe bonitinho aqui de pontos deslizados na lateral e vai ter na manga também. Então eu terminei o corpo, agora eu vou fazer a gola. Eu vou fazer uma pequena modificação na gola, porque ela faz a gola dupla, que é quando a gente faz o dobro
da profundidade da gola e depois dobra ela para dentro e arremata, né? Mas eu não acho, sinceramente, assim, com o perdão da Jessie May, como eu não falei, né? Esse é o Big Little Straps da Jessie May. Eu não gostei dessa ideia porque eu acho que essa blusa é muito leve. Eu tô fazendo com um mohair de acrílico, mas ela fez com um fio suri, que é igual, é um fofinho e também super leve. E fica o tecido é fino, é leve, e eu acho que não combina com uma gola dupla. A barra não é dupla, depois os punhos não vão ser duplos, então eu vou fazer uma gola simples que eu acho que vai combinar melhor. Eu tô usando ele duplo também, eu acho que eu já falei isso uma outra vez. Esse fiozinho, esse fio mohair da Pinguim, ele é super fino. Ele é super fino, então eu tô usando ele duplo também. Então, tanto o amarelo quanto o azul, eu tô usando 2 fios e tô fazendo o mesmo esquema que eu falei. Eu puxo um de dentro, puxo um de fora, então eu uso um novelo por vez, né? Nesse caso, 2 novelos, porque a gente faz, né, listrado. Então agora o que tá faltando? A gola, que é rapidinha, e aí tem as mangas, e ela fez um negócio nas mangas que eu não sei como chama em português, em inglês chama-se sleeve cap. O corpo é reto. Em vez dela fazer a manga reta, a gente vai fazer carreiras encurtadas aqui no ombro para poder, como se fosse abaixar essa cava. E aí sim a gente vai fazer a manga reta. Então eu vou fazer o sleeve cap de um lado, vou pôr em espera, vou fazer o sleeve cap do outro, eu vou pôr em espera, porque são carreiras encurtadas com listra. Então eu acho que é um pouco demais. Aí depois eu vou fazer as duas juntas, porque daí eu acho que não é tão difícil e eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Como eu tô usando esse fio duplo, ele vai muito rápido. De verdade, assim, vai super rápido. Então eu acho que isso daqui, nem uma semana mais de trabalho e eu termino. É que eu vou deixar ele em espera de novo, porque agora eu quero continuar o Shawlography e depois pegar o MCAL, depois vai ter o TJ da Love Letter, mas o TJ da Love Letter dá pra ir fazendo junto com outro projeto. Daí eu acho que eu vou fazer essa daqui. E essa tá na bolsa que eu falei, a outra da Manu Monu Mei, a Bagu, que é igualzinho, é o mesmo modelo, mas é essa mostarda, que é a que eu tinha antes, é a primeira que eu tive. Tô super apaixonada por ela, pra mim é o tamanho ideal, amo, de paixão. Ah, e essa tem a alça, tá vendo? Aí você pode levar assim, você pode atravessar no corpo. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. No final das contas eu não fiquei tão ruim assim como eu achei que eu ia ficar. Eu tava me sentindo pior antes de começar o vídeo. Bom, esses são alguns dos projetos agora para os próximos 2 meses. Vamos se vendo, vamos continuar se vendo. Agora, a partir do domingo que vem, em outubro, todos os domingos vai ter vídeo falando especificamente do MCAL. Então, se você não tá interessado no MCAL ou se você não tá participando, não quer saber, desculpa, vai ser monotemático, porque eu não vou conseguir pegar em outros projetos enquanto isso, e se eu conseguir pegar, se eu terminar a pista antes da próxima pista e conseguir pegar em algum projeto, vai ser o Shawlography, que é um outro chale do mesmo cara, então, enfim, se não é uma coisa que te interessa, eu acho que vai ser meio monótono esses próximos tricô diário de outubro, mas é isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser participar do grupo de assessoria do MCAL. Lembrando, esse link dá para um checkout, que é para comprar ou o pacote ou as aulas ou a aula individual, e aí você vai receber um e-mail com um link para você entrar na plataforma e se cadastrar. Aí você se cadastra e você entra na plataforma. Por enquanto não tem nada lá, tem um módulo de informações gerais, que são informações que eu acho que são importantes de dar uma lida antes de começar, e à medida que for rolando, eu vou botar o link ali mesmo naquela plataforma, no mesmo dia em que rolar o encontro, você vai receber o link e daí você entra lá naquele link, vai pro Google Meet. Depois que acabar essa reunião, assim que eu conseguir, eu vou baixar esse vídeo e vou subir na plataforma, e aí você pode rever, esse vídeo vai estar lá como se fosse uma aula, e você pode rever, você que comprou o acesso vai poder rever o vídeo quantas vezes você quiser, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me escrever, pode deixar um comentário aqui no YouTube, pode me escrever no Instagram, pode me escrever por e-mail. Eu tenho um e-mail que eu uso preferencialmente para essas coisas do tricô, que é oi,
marinacater.com.br. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar por e-mail, pode mandar para esse e-mail também, que eu respondo. Ah, esqueci uma coisa hiper importante. Para agitar ainda mais o nosso grupo no Revelry, para que seja ainda mais divertido, para que mais pessoas participem, eu resolvi que eu vou fazer um sorteio dentro do grupo do Revelry para quando a gente terminar esse MCAL. Mas calma, eu sei que tem gente como eu que é mega obsessiva e vai terminar em um mês, mas eu sei que a maioria não dá conta de terminar em um mês, tem outras coisas, tem outra velocidade, enfim, e não tem nenhum problema, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando terminar o MCAL, todo mundo já vai ver todas as pistas e tudo mais. Eu vou fazer um sorteio dentro do grupo do Revelry para quem pelo menos terminou a primeira pista. Para avisar vocês, geralmente a primeira pista ela é curta. Geralmente, não quer dizer sempre. Mas eu tô imaginando terminar essa primeira pista dentro desse um mês, que eu acho que é bastante. Se você tá participando, você tá empolgada para fazer e tudo mais. Eu imagino que um mês seja suficiente para terminar a primeira pista. Então, vai estar elegível para participar do sorteio quem terminou pelo menos a primeira pista, que é a que vai ser desvendada agora no dia 2 de outubro. E aí, depois eu vou mostrar com mais calma tudo que eu vou sortear, mas uma das coisas que eu vou sortear é um kit de ponteiros e marcadores super gentilmente oferecido pela Rê da RT Ponto. Aliás, eu tô falando dela e ela acabou de me escrever, olha que fofa. E aí eu vou mostrar pra vocês o que tem no kit. Se você já comprou alguma coisa da Rê, você sabe o carinho e o cuidado que ela embrulha as coisinhas dela. Mas, se você não conhece, eu vou mostrar. Vem um saquinho assim lindo de organza, cheio de coisinhas lindas dentro. E eu vou mostrar pra você o que tem nesse kit. Esse é meu, tá? Eu não tô abrindo o que vai ser sorteado. Vem um outro saquinho de organza com um segurador de pontos. Isso daqui é um tubinho de silicone, um tubinho enorme de silicone, que a gente usa para colocar pontos em espera. Por que ele é muito legal? Porque ele é um tubinho oco, se você nunca usou. Ele é um tubinho oco que você espeta na ponta da sua agulha. Então, vamos supor. Tô fazendo minha blusa, separei as mangas. E aí ele quer que coloque os pontos da manga em espera. Como que eu uso? A minha agulha tá atravessada aqui, certo? Aliás, a minha agulha tá atravessada no corpo todo. Na manga, na frente, na manga e atrás. E ele vai querer que você ponha as agulhas, os pontos da manga em espera. Então você vai pegar esse tubinho, você desenrola ele e você vai vai encaixar ele na ponta da sua agulha. Ele é silicone, então ele dá uma grudada. Obviamente não puxa assim que ele solta, né? Mas ele fica ali firme. E aí você vai deslizar os pontos da manga para esse tubo. Como esse tubo é super comprido e enorme, eu uso o mesmo tubo para as duas mangas. Então eu passo todos esses pontos em espera, daí eu tricoto, por exemplo, a frente. Aí quando eu tenho que passar os outros pontos em espera, eu pego o mesmo tubo e passo esses pontos em espera e depois tricoto atrás. O que significa que as minhas mangas ficam no mesmo tubo, é um tubo enorme, e o tubo passa por dentro da blusa. Então eu posso ir fazendo o corpo e as duas mangas estão ali em espera. Se você viu o vídeo da Flex, eu fiz isso na Flex também. Eu peguei um grande tubo e coloquei as duas mangas em espera. Tem gente que esse tubo é super comprido, tem gente que corta o tubo, por exemplo, em 2 ou até em 3. Dá para você fazer, por exemplo, um comprimento de, sei lá, uns 30 centímetros, 2 de 30 centímetros para você usar para mangas em espera, e o resto do tubão que é grande, você pode usar no corpo quando você precisa experimentar, por exemplo, a blusa. Então essa Big Little Stripes que eu mostrei, eu tinha que saber onde que eu ia começar a fazer a barra. E aí você como eu tricoto em agulha circular, eu deixo a minha agulha na metade dos pontos e a outra metade eu ponho no tubo, mas eu posso pôr o tubo inteiro também. Porque como ele é enorme, você pode vestir a blusa sem menor medo de perder ponto. E ele vem também com esse fecho aqui, tá vendo? Que ele trava.
Então, se você quiser, por exemplo, experimentar uma blusa, você pode pôr todos os seus pontos no tubo, estica bem, e aí você põe esse fechador. Porque daí você pode esticar sua blusa para vestir, que não tem problema de soltar esses pontos. Você não vai perder os pontos, né? Isso é muito legal. Eu acho isso daqui, assim, imprescindível. Óbvio, você pode perfeitamente tricotar sem isso, você pode usar um pedaço de fio qualquer e passar. A diferença é que o fio você tem que ou pegar uma agulha de arremate, por exemplo, e ir passando pelos pontos que estão na sua agulha, até que você passe por todos, daí você tira a sua agulha e depois, para devolver, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ir enganchando os pontos de novo. Dá trabalho. Dá pra fazer, mas dá trabalho? Dá pra fazer, mas esse tubo de silicone, eu te digo, salva a vida. Aí, a Rê montou um kit. Esse kit que eu tô mostrando, desse jeito ou com coisas que você preferir, tem à venda no site dela, que eu também vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, não precisa esperar o sorteio, você pode perfeitamente comprar para já ir fazendo no seu MCAL. Mas ela fez um kit MCAL, um kit musical. Então, ela colocou essas ponteiras de clave de sol, tá vendo que tem buraquinho, que é para você colocar na ponta das suas agulhas, para quando você for deixar o seu projeto de lado, por exemplo. Não esquece que os chales do Steven West, principalmente à medida que vão chegando no final, eles podem chegar a ter 900 e tantos pontos. Às vezes, por mais que você tenha um cabo comprido para sua agulha, às vezes eles ficam ali meio no limite. Então, assim, é muito bom ter ponteiras, porque você espeta ali na ponta das suas agulhas e aí você fica sem medo de perder os pontos. Nessa coisa de tira da sacola, põe de lado para fazer jantar, não sei o quê. Aí tem esse marcador super fofo, que tá escrito musical. É um marcador desses tá vendo, de mosquetão, que você pode pendurar num ponto. Então, você quer ver, por exemplo, quantas carreiras você fez desde que você sentou no sofá. Então, você coloca ali, e aí você faz, e aí você sabe o quanto você já fez, por exemplo. Você pode colocar para marcar o que é a frente e o verso do seu chale. Principalmente no começo, dependendo dos pontos que ele usa, às vezes a gente não sabe direito o que é a frente, o que é atrás, até que cresça um pouco mais. Então, também você pode marcar isso para colocar esse num dos pontos da frente, por exemplo, pra você saber qual é a frente do seu chale. Aí ela tem um conjuntinho de marcadores de ponto de deslizar, que são esses que não são mosquetão, esses que são uma argolinha. Esse tá escrito I Love Music. Esse é uma fita cassete. Se você tem a minha idade ou mais, você sabe o que é uma fita cassete. E esse é uma guitarrinha. Eu espero que esteja dando pra ver, gente, porque eu não consigo ver direito aqui. Então tem um kitzinho, um conjuntinho de marcadores. E aí, gente, olha que fofura que ela deu pra Filomena, não pra mim. Um kit de ponteiras de patinhas de Filomena para agulhas mais grossas. Olha isso, gente, é a Filomena. E 2 marcadores de ponto filomênicos. Essa é a Filomena. Ai, peraí. A Filomena dormindo e uma Filomena com heterocromia, que não é o caso da minha Filomena, um olho de cada cor, mas é a Filomena. Oh, não é lindo? A Filomena ficou tão feliz. Obrigada, Rê, você é um amor. Então, ó, esses kits estão à venda. O site da Rê tem um monte de coisa. Você pode montar o seu kit, inclusive. Você pode dizer qual ponteira você quer. Você pode pegar mais de uma. Ela tem inúmeras ponteiras diferentes. Eu já mostrei algumas aqui. Tem de Star Wars, tem de Harry Potter, tem de florzinha, tem de gatinho, tem de cachorrinho. Marcador de ponto, ela também tem um monte de marcador. E esses marcadores desse tipo, assim, que ela monta, ela pode fazer, ela tem uns que estão prontos e tem uns que ela pode fazer de acordo com as suas necessidades. Então, eu tenho um que é um marcador de contador de carreiras. É de 1 a 10. Então, por exemplo, quando você tem que fazer uma repetição a cada 8 carreiras, você vai deslizando e você sabe que você está na 1, na 2, na 3, na 4. Quando você chega na 8, você volta para 1. 1, 2. Ele é bom, por exemplo, para quando você tem que fazer diminuição de manga. Ah, então a cada 8 carreiras você vai fazer uma diminuição. Putz, até você contar
Então você pode pôr esse marcador e você sabe, eu tô na 2, na 3, na 4, cheguei na 8, agora eu faço a diminuição, agora volta para 1. Ela tem uns desses também que é para aumento para direita, aumento para esquerda. Então se você se confunde onde que você tem que pôr cada aumento, tem uns que tá dizendo que é aumento para direita, aumento para esquerda. Entra lá no site dela e vê, porque assim, é muito legal. É uma coisa que eu sempre comento com as minhas amigas. É imprescindível essas coisas para você tricotar? Não, as pessoas tricotaram centenas de anos sem marcador, sem tubo de silicone, sem ponteira. Dá perfeitamente para viver sem. Mas é uma coisa, primeiro, que ajuda, e depois que é divertido. Você pegar o seu tricô e tem, sei lá, Star Wars na ponteira do seu tricô, é divertido. Ou você tá lá fazendo carreiras e você tem uma fita cassete no meio sabe? É um negócio que eu acho que é igual bolsa de projeto. É imprescindível? Não, você pode pôr numa sacola de plástico de lixo se quiser, não tem nenhum problema. Ou pôr em sacola nenhuma e deixar aqui. Não é um problema, você não vai tricotar pior se você não tiver uma bolsa de projeto. Mas se você tiver uma bolsa bonita, te dá aquele ânimo, te deixa mais feliz. Não sei, eu acho que são esses pequenos agrados que a gente faz pra gente mesmo, que podem ajudar a gente a deixar, sei lá, fazer as coisas ficarem mais divertidas. É um mimo, é um agrado, é uma diversão. Mas então é isso, vai rolar um sorteio. Esse sorteio vai rolar, eu acho que eu vou esperar um mês de outubro para que todo mundo possa terminar pelo menos a primeira pista. Todo mundo que terminar a primeira pista, daí no comecinho de novembro eu faço o sorteio, porque daí deu tempo de todo mundo, né, ter feito pelo menos a primeira pista no mês. Eu acho que é justo, porque não vai ser todo mundo que vai terminar, não tem nenhum cabimento eu fazer um sorteio que seja para quem acabar primeiro, porque não é todo mundo que tem a mesma disponibilidade. Não quero ninguém se sentindo mal, não quero ninguém se sentindo atrasada. Às vezes no grupo de WhatsApp tem umas pessoas que falam, eu sou lenta, eu sou tartaruga. Gente, é tricô. A não ser que você viva disso e você tenha demanda e você tem que fazer cada vez mais rápido, porque depende da sua demanda, é prazer, é hobby, é pra ser gostoso. Se você fizer 3 pontos por dia, mas se você fizer com consistência e te fizer feliz, tá maravilhoso. Ninguém tá, não é uma corrida aqui, sabe? E nem é pra ser. Não quero ver ninguém machucando o pulso, o dedo, o braço, o ombro, porque tá correndo contra o tempo. Não é pra isso, tá? As assessorias vão rolar em outubro, porque eu queria que tivesse fresco na cabeça das pessoas à medida em que a gente vai recebendo as pistas. Mas também é por isso que eu quero deixar gravado, porque se você só vai conseguir fazer a pista 2 daqui a 3 meses, você nem vai lembrar mais desse encontro. Então você vai ter a gravação, e aí quando você pegar nessa pista, aí você vai, beleza, agora eu tô entendendo o que agora eu tô fazendo. Então assim, não é pra ter pressa, não é pra se fazer correndo, não é uma competição, tá? A ideia do prêmio é simplesmente fazer com que seja divertido participar dessa coisa em grupo, dessa coisa em conjunto, tá? Então a minha ideia é simplesmente, tem que ter uma regra, né? Então assim, tem que ter um mínimo aí, não pode ser tipo sorteio geral para qualquer pessoa. Eu acho que é legal para quem está participando. E eu acho que, tipo, terminar a pista 1 é legal, é o mínimo para que todo mundo possa participar de uma maneira mais justa. Então é mais um motivo para você ir lá no grupo do Ravelry. Eu vou fazer um novo tópico só para explicar direitinho essa coisa do sorteio, as regras e tudo mais. Mas tem aí até novembro, até o começo de novembro para participar e para, enfim, até rolar o sorteio, tá bom? Provavelmente eu vou falar do sorteio com mais detalhes no último vídeo de outubro, que vai ser o último vídeo referente ao MCAL. E aí, muito provavelmente, eu vou anunciar ou num vídeo separado curto ou no primeiro vídeo de novembro. Aí a gente vê, tá bom? Mas é isso, agora sim. Obrigada pela companhia e até mais.